desde 1985, 86, eu comecei a fazer um trabalho que um vai se misturando com o outro e vão se misturando, e eu vou turvando um pouco o início e o fim de determinado trabalho, e isso vai criando uma trama, né? uma amálgama, que parece que, na realidade, eu estou fazendo um trabalho contínuo. É lógico que, durante esse processo, existem a realização de algumas esculturas, desenho compulsivamente. A minha cabeça é uma cabeça gráfica, não é uma cabeça discursiva. Então, se eu não for bem hoje, vocês me desculpem, porque o meu processo de pensar realmente é um processo gráfico, que eu acho que é uma situação que a prática plástica, e principalmente quando essa prática plástica ela baixa para o desenho, ela é muito notória, porque você não precisa descer o pensamento ao nível da palavra, ou seja, do discurso, uma coisa depois da outra, uma coisa depois da outra. Isso acontece graficamente no espaço, e a sua cabeça fica funcionando sem o discurso. E você consegue ver tudo ao mesmo tempo, consegue ver um detalhe. É um outro processo, mais ou menos, de pensar. E a prática do desenho é o único jeito que você atinge essa linguagem. Então, o desenho, para mim, é uma coisa compulsiva, assim. Então, eu estava falando da coisa da escultura, é lógico que algumas vezes tem uns trabalhos ponteados que saem numa escultura, etc. e tal, mas, às vezes, esses trabalhos eles são como fossem exercícios, né? São exercícios que a gente acaba fazendo. Eu acho que o mais interessante é o processo que o artista vai desenvolvendo com o pensamento dele, o processo dele pensar, ou seja, você vai criando uma sequência de trabalhos, e essa sequência de trabalhos é como se fosse uma certa filosofia, mas é uma filosofia que se usa do olhar, da plástica, e não uma filosofia que se usa da palavra. É um outro jeito de pensar. Eu acho que essa construção, para mim, é o que me emociona. Então, esse trabalho ele é muito realizado assim. Eu vou colocando um aglomerado de significados, onde, quando você tem uma quantidade enorme de significados, acaba que você não tem significado nenhum. Né? Você rompe com o significado não pela negação, você rompe com esse significado pelo excesso. Essa capacidade de você criar um significado no excesso me permitiu, hoje em dia, eu vou responder essa me permitiu hoje em dia com uma certa observação com uma pergunta. Por exemplo, imaginem vocês sendo artistas contemporâneos, né? O que está acontecendo na situação? O que acontece na arte? É uma linguagem que foi desenvolvida, assim como a música resolvida pelo som, a dança pelo corpo, etc. e tal, ela, a princípio, foi resolvida pelo olhar, né? Mas o olhar, hoje em dia, talvez seja uma das coisas mais bombardeadas que existe. A gente está excessivamente... Quando eu me sento aqui, senta uma senhora ao meu lado que chama-se História da Arte. O artista contemporâneo não vive sem essa senhora do lado. Tudo que eu falar aqui, imediatamente, por algum de vocês, vai fazer relação imediata a algum outro artista, vai fazer relação imediata a algum movimento, etc. e tal. Faz parte do meu mundo. Eu trabalho nesse mundo que fica mais complexo, porque o grau de informação e o grau de cultura que se adquiriu nesse pensamento plástico, acontece isso. E eu não posso ser mais ingênuo, não sou naif, né, a não perceber que isso acontece. Então, o que isso faz? Isso faz com que o olhar ele seja... imediatamente ele procura uma identificação, esse olhar fica poluído e tal. Quando você gera, através do pensamento, esse é o meu jeito de ver, quando você gera, através do pensamento, uma capacidade de gerar o significado, o olhar praticamente como ele renascesse novamente.
né? Vamos supor uma pessoa que está grávida e no meio da gravidez engravida de novo. Não é como se pudesse gerar 2 filhos, um com 3 meses, outro com 9 meses. Né? Esse processo é o que me permite, o que me dá margem para seguir voando. Entendeu? Entendeu mais ou menos? Ou seja, dentro de uma capacidade que eu sei que meu olho não vai mais alcançar, eu procuro zerar esse olhar por outro lado. Então, eu vou adquirindo significados. Esses significados rompem e me gera essa trama. E essa trama é onde eu me movo, assim, ou seja, o trabalho não acaba. Quando ele acaba, eu mando uma coordenada, essa coordenada puxa outra coordenada, ou eu mando em determinadas situações, etc. E tal. Isso ficou muito claro. Espero que estou sendo claro, antes de mais nada. Isso ficou muito claro quando eu comecei. Eu fiz um trabalho que se chama Cruz na América, que ele começou em 86. Meu trabalho tem essas coisas, assim, eles são longos. Ele começou em 86, acabou em 2004. São 4 trabalhos distintos que funcionam, cada um funciona de um jeito, e os 4 estão na América, eles criam, através de uma forma, que é uma cruz, eles criam uma unidade construindo um único trabalho, e todos eles têm uma relação com o tempo. Às vezes longuíssimos, às vezes o tempo imediato, o tempo do meu coração até, onde eu enfio o meu coração numa máquina de fotografia, tiro determinadas... Então, quer dizer, é desde o instante a um tempo longo, um pensamento e a escala, uma escala que é o que define o trabalho. Ou seja, o trabalho não é definido por uma escala física, o trabalho é definido por uma escala mental, quando você começa a ligar os 4 trabalhos. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu comecei a criar uma implicância com a composição. Essa implicância com a composição, para mim, hoje em dia, não tenho mais essa implicância. É muito fácil para o artista, de um certo jeito, compor. Né? Bota um aqui, bota outro para ali, chega para cá, o espaço, tal, pá. Existe essa certa facilidade, e isso a gente é igual respirar. Ou seja, se eu parar de respirar, eu morro como ser humano. Eu, sendo um artista, qualquer ato que eu fizer numa galeria, que eu fizer no museu, é uma composição. Se eu pego esse copo e passo para cá, a arte contemporânea, eu compus dentro desse espaço. Né? Então, não tem saída. É como a respiração. Se para respirar, morre. E tudo que eu fizer é composição. Então, isso me lembrava um filme, eu sempre falo isso, de Bergman, desculpe, que chama-se O Sétimo Selo, onde o cara, é um filme lindo, preto e branco, onde o cara resolve, era um cavaleiro, ele resolve jogar um xadrez com a morte. Ou seja, ele sabe que não vai ganhar, mas ele vai negociar e esticar, provavelmente, a vida dele. Né? Essa implicância com a composição, eu comecei a perceber que tudo que eu fizesse ia gerar composição, mas eu podia implicar com ela. Esse fato de implicar com ela me geraria um pensamento. Né? E isso me alertou quando eu comecei a perceber que determinadas atitudes que me eram propostas, ou que me eram pedidas, ou que eu estava participando, elas eram resolvidas, na maioria das vezes, pela composição, ou seja, havia um gato por lebre. Hoje, a proposta era de arte contemporânea, mas a solução era extremamente compositiva, no sentido clássico. Seria a coisa mais clássica que o artista podia fazer, era realmente compor. Isso eu comecei a ver no próprio espaço, na coisa chamada site específico, ou seja, o cara olhava a paisagem, fazia um trabalho para aquela paisagem, o cara entrava nessa galeria, fazia um trabalho para essa galeria, ou seja, um processo de composição, de um certo jeito. Às vezes, na própria escultura, o cara estava lidando com materiais extremamente contemporâneos, mas o jeito de resolver a escultura era muito parecido com o jeito de resolver a pintura. Né? Ou seja, a pintura não existe sem isso. A pintura seria um pensamento inverso, ou seja, comungar com a composição é o ato de comungar mesmo. Né?
Mas nessas outras áreas havia essa coisa que eu comecei a achar que estava havendo um gato por lebre. Ou seja, estava se vendendo uma situação contemporânea onde a estrutura do pensamento era uma estrutura extremamente arcaica, né? Mas não dava para vencer essa estrutura e isso me fez gerar essa implicância. E aí essa implicância eu fui rebatendo ela, primeiro para o lado externo, para a paisagem. Eu comecei a ignorar a paisagem. Por exemplo, eu comecei a inventar trabalhos onde eu mandava a coordenada. Eu mandava uma coordenada, o que acontecia? A coordenada é igual hora, né? 3 horas, mas não existe 3 horas. A gente que combinou, todo mundo combinou que 3 horas é 3 horas, né? Paralelo 30, não existe paralelo 30, tu não agarra o paralelo 30. Agora a gente combinou que aquela linha ali é o paralelo 30, então aquela linha é o paralelo 30. Então, quando mando o paralelo 30, eu não preciso nem saber como é que é o paralelo 30. O trabalho vai para o paralelo 30, né? E aí eu começava a resolver o trabalho numa escala externa, mas com um pensamento que era centrado nele mesmo, né? Isso me gerou trabalhos. Eu levei isso depois para a escultura, onde eu comecei a fazer trabalhos com que eu lidava com a história da arte, ia puxando situações da história da arte, ia puxando situações, tudo que eu tinha que dar uma solução, essa solução era construída, né? Ela era construída na cabeça. Se eu tiver tempo aqui, eu converso particularmente sobre um trabalho desse. E depois levei para o espaço interno, né, onde eu comecei a não organizar os trabalhos dentro do espaço. Isso foi muito interessante. Isso gerou até um pensamento do Ronaldo Brito, que eu gosto muito do pensamento dele. Por exemplo, eu comecei, no espaço interno, uma das soluções foi que eu comecei a perceber que, por exemplo, se houvesse... O que a gente faz quando a gente entra dentro do espaço interno, de uma galeria, de um museu, etc. e tal? Né, que você vai, o que você faz com a composição? Você quer botar a coisa mais perfeita, mais harmônica, né, nesse sentido. Aí eu pensei que assim, o que seria a coisa harmônica? O que seria a posição perfeita no nosso universo? Né, eu falei assim, o eixo do Sol. O resto, tudo está torto. O eixo do Sol é a única posição que está perfeita. Então, eu sentava com um astrônomo, calculávamos qual seria a posição do eixo do Sol no momento de abrir a galeria, e eu botava as esculturas alinhadas com aquele eixo do Sol. E aí, resultado, ficava tudo torto. Mas era a galeria que era torta. Cosmicamente, a cabeça estava voando, né? Mas a galeria existia, o espaço da galeria que era torto. Então, eu fui resolvendo as coisas assim. Aí chegou um ponto, uma vez, que eu cheguei e fiz uma exposição, a Ari me ajudou, que tinha milhões de pesos, eram umas exposições que tinha vigas de ferro e muito mármore. Eram 3 esculturas, eu alinhei as 3 esculturas com a arquitetura do espaço e torci 23 graus. As esculturas não deram no espaço. Eu tive que furar a parede, algumas peças se torceram, né? As soluções foram assim. Essas várias soluções, no meu período de formação, e já uma formação um pouco tardia, eu já tinha alguns anos de arte plástica, mas foram me sedimentando e foram me criando uma linguagem que eu acho que, hoje em dia, para mim, é fundamental, né? Até o trabalho que eu vou fazer agora, apresento agora no final do ano, né, na galeria Milan, e o trabalho principal, eu fiz uma certa inversão. O trabalho principal está na Galeria Milan e o pensamento do trabalho, que é essa construção através dos desenhos, vão estar no Instituto Tomio Otaki 2 ou 3 semanas depois. Assim como eu fiz um tempo atrás, eu fiz um trabalho chamado Concerto para Encanto e Anel, que foi feito com 2 exposições e uma série de ações pelo mundo. Isso só podia ser feito através de um livro. Ou seja, num livro ou num vídeo eu conseguiria mostrar que não era uma exposição aqui, que não era uma exposição ali, e que eram as duas, era como se fosse uma ópera. Um trabalho começa aqui, tem um ato, tem outro ato, tem outro ato. Então, eu fui seguindo e só sobrou um anel. Ari, novamente, me ajudou. O anel pronto pesava quase 10 toneladas. E esse anel foi a única peça que ele veio participando de todos os processos. E aí eu fiz um livro onde eu falo sobre isso, sobre o desenho. E agora eu me lembrei do pensamento do Ronaldo. O Ronaldo até ele fala sobre essa
esse processo de compor que eu mandava 23 graus e está resolvido, manda 23 graus com a arquitetura. Tá... No final eu simplifiquei, tirei o astrônomo, né, porque estava alugando o cara, e bota 23 graus aí, pronto. E ele, como é que ele fala? Ele fala que é uma opção pouco ortodoxa, mas de um certo interesse, essa coisa de eu girar tudo nessa angulação. Eu girei isso durante alguns trabalhos. Depois vira um estilo, e o estilo incomoda. Mas eu fiz uns 3, 4 trabalhos sobre isso. Então, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou parar o pensamento e vou mostrar algum trabalho. Né? Teve uma vez que eu fui chamado para dar uma palestra. Eu estava fazendo um trabalho na USP. Eu estava fazendo um trabalho que era uma ilha, que era... Bicho, era uma ilha no meio do mar da China. Para entrar nessa ilha foi um ano de negociação. Aí, primeiro eu pensei que era da China, a ilha depois era de Taiwan, e aí foi etc, etc, etc. Sorte que a ilha tinha sido, no pós-guerra, na guerra, bases japonesa, depois bases chinesa, etc, etc, etc. Os caras resolveram fazer um lugar de estudo biológico, ecológico, e o biólogo chinês adorou a coisa de ter um artista. Todo artista gosta de cientista, todo cientista gosta de artista. É uma coisa desde a época de Rembrandt, né, desde a época de Leonardo. Né, então, isso. Aí eu tinha acabado de ir para essa ilha, cheguei num dia anterior, no outro dia eu caí numa palestra e não levei imagem nenhuma, cara. Ainda caí no meio de uma palestra sem saber que tinham 2 críticos, um alemão brigando com uma indiana, e o alemão resolveu me fazer uma pergunta, e, de repente, a indiana começou a responder por mim. E aí eu fiquei sem entender nada, os caras estavam brigando no dia anterior, parece que os caras tinham brigado, discutido teoricamente e tal. Mas eu falei que eu nunca mais ia uma palestra sem levar imagem. Agora eu estou aqui, trouxe as imagens e não estou passando as imagens. E ela não passa. Esse é o trabalho Cruz América, está vendo? Um foi aqui, dá no meio de uma floresta. A única também tem uma relação interessante, que cada trabalho desse é construído numa paisagem, e que foi, de um certo jeito, aleatório. Eu percebi isso depois, porque, como eu mando coordenada, não sabia. Está vendo? Um caiu na floresta, outro caiu no deserto, outro caiu no pampa e outro caiu no litoral. O litoral foi providencial, eu tinha que usar a oxidação, fazia parte, usar um mármore com objetos de ferro para que esse mármore explodisse. Então, cada trabalho tem... um trabalho é esse, o da floresta, essa árvore vai crescendo e se perde, é uma relação com a poesia sempre. Né? Esse trabalho, eu pensei esse trabalho no início dos anos 80, eu fiz esse trabalho... Outro é esse do Pampa, que é uma certa relação muito semelhante, esse traço tem uma coisa muito semelhante. Essa placa é sobre uma estrutura de eucalipto, e eu plantei 22 árvores nativas, e essas árvores vão crescendo e vão criando uma amálgama. Isso é grande pra caramba, e tem uma relação entre a retitude da planidade e a coisa plana do espaço, né? Isso é como é que ela está, mais ou menos, há uns 3 anos atrás. Esse foi o que eu te falei do litoral, essa bola tem esses pinos, e essa coisa... E é um trabalho que está dentro de outro trabalho também, e assim vai. Esse foi no deserto, eu vou ao deserto, coloco... É um trabalho sobre a relação do coração, eu usei a fotografia, mas eu não me considero um fotógrafo, eu coloco o tempo eu boto o tempo da máquina, o tempo que estava meu coração na hora, e aí as fotos saem todas estouradas. Essas fotos são mais estouradas, aqui está bem... quase não se vê nada, né? Aí tiro os 4 lugares que estão os outros trabalhos, tiro o Zenit e o Nadir. Aí eu resolvi esse trabalho para interno, eu repeti tudo em prata, por essa coisa da fotografia, relação com a prata, né? A fotografia era preta e branca, e sempre tem uma relação com a prata, bota as esculturas lá, etc, etc, etc. Esse foi o trabalho que eu falei dos 23 graus, que é o primeiro trabalho que eu resolvi 23 graus internamente, ou seja, aí tem 2 esculturas, não é? Elas sofreram essa
Essa aí, por exemplo, não deu no espaço, ela tive que furar a parede. Esse era um quadrado perfeito, que ele não deu dentro do espaço, então ele se apoiava na parede, o quadrado se torcia todo. Então é isso. Esse foi o que se houvesse tempo, depois eu explicar para vocês, quando eu comecei a resolver essa composição no processo escultórico. Esse trabalho tem a ver com a relação do sexo, né, entre... existe uma certa, na minha cabeça, existe uma certa organização no ato sexual, assim como no êxtase. Esses são momentos de uma plenitude onde o corpo e a mente adquirem uma relação única, né? A gente talvez tenha poucas experiências dessa na vida. O momento do orgasmo, o momento do êxtase. Uma vez eu estava lendo sobre Santa Teresa, e Santa Teresa falava sobre o momento do orgasmo, né? E eu achei muito interessante, assim, quando você pensa uma coisa muito constante e você vê que outras pessoas pensaram. E aí a própria forma, eu não queria composição com a forma, então eu me uso de uma forma minimalista, né, Sol Levitt, exatamente porque o trabalho é um inverso do minimalismo, ou seja, esse trabalho eu fiz, é um cubo dando um cubo onde não tem cola, ou seja, a forma está resolvida, tudo está resolvido, o ato de fazer, que se torna conceito do trabalho, e o ato de fazer que é repetido todo dia igual. Esse trabalho demorou uns 6 meses para ser feito, e eu fazia todo dia a mesma coisa. Então, quer dizer, eu solucionei todos os problemas da escultura mentalmente, e o fazer, eu me pus uma disciplina de sair fazendo. Havia uma certa implicância entre fazer trabalho e não fazer trabalho na época, e tinha essa questão. Depois ele tem 2 moldes da vagina de uma mulher em prata, o que desloca essa organização do próprio cubo, né, dessa própria coisa construtiva que existe no cubo. Mas o mais interessante que me levou a essa forma também é que eu comecei a estudar. Eu tinha uma época na minha vida que eu estudei muito. Tem um escultor que eu gosto muito, chama-se Donatello, e eu acho que o Donatello pegou a virada, ele e Brunellesco, né, os 2 cabeças interessantes, eles pegaram a virada do gótico, né, e transformaram a Renascença, e nessa virada, depois vieram todo o pessoal, né, Leonardo, Michelangelo, etc. Mas eu acho que ali tem uma cabeça pensante interessante. E eu comecei a ler muito Leonardo nessa época, eu estava lendo muito Leonardo. E Leonardo desenhava essa forma. Sabe aquelas coisas que acho que você fica falando no telefone desenhando? Não tinha telefone, né, na época do cara, mas ele desenhava essa forma. Então, eu comecei a ver que a forma não era do Sol Levitt, ou seja, a forma não tinha dono. E aí, para mim, foi muito mais interessante. Aí, como se fosse uma confirmação de utilizar uma forma que nem mais remete ao minimalismo. Ela não tem dono. Vários artistas fizeram isso. Assim como usar um cubo, usar uma esfera, assim, são formas neutras, né? Eu evito sempre que eu posso criar forma. Criar forma é um exercício. Às vezes eu crio forma, mas eu considero a escultura como exercício. Eu evito essa coisa de criar forma. Agora, criar uma forma, tanto faz seja geométrica ou não. Porque, por exemplo, uma vez eu fiz um trabalho que eu fiz a forma do calcanhar. Essa forma existe, assim como o cubo existe, assim como a circunferência existe, né? Essas formas já existem, né? Você vai lá e recoloca elas em outra situação. Bom, esse trabalho tem camadas e camadas. Aí acabou que o trabalho quebrou. E aí quiseram colar, e eu falei, bicho, esse trabalho não é o inverso do Champ, né? Mas eu faço uma homenagem para ele quando eu moldo a vagina de uma mulher, porque ele moldava a vagina de uma mulher. Isso foi proposital. Ou seja, está entendendo? São várias camadas e camadas e camadas que vão gerando significados, que aí constroem um objeto que... o Rodrigo Naves agora cismou que quer botar esses pensamentos para que ele exista junto com os trabalhos. Porque até então esses pensamentos nunca saíram. Vamos ver se a gente vai. Ó, tá vendo ali a forma de prata? Ih, pronto, peraí. Esses foram os trabalhos que eu fiz com o meu amigo, meu xará. Na época, e com o Ari também foi um parceiro fundamental nos 2 trabalhos. Esse, o Laje Pilar, que para mim é um trabalho só.
como se fosse uma cruz. Eu corto o espaço nesse sentido e crio uma tensão nesse sentido. Eu corto o espaço nesse sentido e crio uma tensão nesse sentido. Ao mesmo jeito que eu crio uma cruz no lado externo, eu posso criar essa cruz na arquitetura. Eu não estou muito ligado no corte mesmo em si. A gente conversava muito, eu, Ari, no corte da arquitetura. O que foi cortado aí foi a estrutura do prédio. Quando você corta a estrutura do prédio, você cria uma relação diferente com o espaço. O espaço é mexido na sua própria estrutura. Qualquer pessoa que conheça o mínimo de uma relação arquitetônica sabe que você interferir, você começa a ter noção de espaços que estão acima de você, né? Você sabe que você cortou um bagulho aqui, tem 3 prédios acima, bicho, você imagina os 3 prédios. Então, você começa a ter sensações de espaços que você nem está vendo, não é? Essa era a questão que estava gerando para mim, e essa questão de estar criando uma cruz, né? E aí, para mim, esses 2 trabalhos, que foram 2 convites do Nelson, para mim isso viraram. Às vezes eu faço muito isso. Eu ganho convites e entro tanto dentro dos trabalhos que eu incorporo o trabalho como se fosse meu, independente do convite. Eu incorporei a tal ponto que, para mim, os 2 trabalhos são um só. Esse trabalho que eu estou fazendo agora, que eu vou apresentar em São Paulo, é a mesma coisa. O primeiro trabalho eu fiz em 2008, em Portugal. E eu estou fazendo o rebatimento desse trabalho agora aqui em São Paulo. Cada vez que você vê um trabalho desse, ele funciona por si só. Você está vendo um trabalho. Mas, se você liga um ao outro, os 2 trabalhos respondem e criam uma ação maior, uma relação maior de força, porque a capacidade de um pensamento se comungar com o outro cria uma potência, né? Uma coisa você vê a laje, outra coisa você vê né? Outra coisa você vê o pilar, né? O pilar é como se chegasse numa coluna vertebral e enfiasse uma agulha, assim. A laje tem um espetáculo. 3 lajes flutuando, rodando, etc. E tal. O pilar é muito concentrado. É uma ação, mas é uma ação onde a estrutura do prédio é realmente... você vai na coluna vertebral da pessoa e enfia uma agulha, assim, sabe? É o que você pode fazer dentro de uma relação arquitetônica, né? Então, isso. Esse foi o Encanto Planel. Eu começo no museu, aí viajo pelo mundo, ando 23 graus, coloco as vigas nessa posição, aí depois eu boto as vigas 23 graus, depois, em outra posição, dispenso todas as outras peças pelo mundo, mantenho o anel e boto as vigas na versão vertical e entro com esse anel com essas vigas. Ou seja, as 3 posições clássicas do espaço euclidiano, né? Horizontal, inclinada e vertical. Então, o trabalho ele ganha potência quando você vê as 2 exposições e vê as ações pela ilha. Agora, se eu mostrava essa exposição para você, você ia lá e via na boa. Como você via a segunda exposição, você via na boa. Agora, se você imaginasse esse percurso, que só consegui construir num livro, eu acho que o trabalho ganha em questões de construção de pensamento. Ou seja, essa implicância inicial. Já passei os 5 minutos, né? Então, só terminar aqui. Essa implicância inicial com a composição gerou em mim um processo de composição mental. Ou seja, é uma composição estrutural na configuração do trabalho. Você vai compondo o pensamento que estrutura o trabalho, né? E isso é o que me emociona. Isso é o que eu acho que está o veio, isso é o que eu acho que está a beleza mesmo em si. Ou seja, você criar uma construção de pensamentos que vão se comungando plasticamente, sem palavras, mas a tal ponto que dá para ser como se fosse um livro aberto, né? É isso que eu acho que é o que mais me emociona, é o que eu faço. Bom, obrigado a vocês. Foi um prazer estar aqui.